Olá, este é o Arquivo Vivo, comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi, contando vários casos para que saiba todos os detalhes, tudo aquilo que foi feito durante as investigações. Você vai saber em mais um Arquivo Vivo. Exatamente. Hoje nós vamos começar falando de um caso que aconteceu em agosto de 1998. Mais precisamente no dia 17 de agosto. Nós vamos falar de um rapaz que estava no auge da carreira, muito bem sucedido, fazendo novela, fazendo teatro, uma pessoa bonita, um cara bonito, um cara bem com a vida, muito bem com a vida. E estava seguindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, quando ele foi vítima de um caso que faz anos que acontece e sempre vem acontecendo. Eram 4 horas da manhã, ele foi obrigado a parar na estrada dirigindo um carro porque 2 pneus cortaram os pneus por causas de pedra na estrada. Pois é, o Gerson Brenner era uma estrela do mundo artístico, um astro, como você disse, uma estrela brilhante. E o que acontece? Você está numa estrada, houve problema nos pneus, ele desceu para ver o que era isso aí, os pneus estavam cortados. Então ele ficou na rodovia Ayrton Senna, parado ao lado do carro, para tomar alguma providência, ver o que fazer. Aí então... E aí aconteceu o inesperado e o que sempre acontece nesses casos, infelizmente. Ele saiu de um acesso, né, da rodovia Ayrton Senna para pegar a Dutra. Como disse o Percival, o carro parou, ele ficou olhando os pneus cortados, apareceram 3 rapazes e aí anunciaram um assalto. E aí o que aconteceu? O Gerson Brenner, forte, né? Ele não, a gente às vezes, hoje, né, nos dias de hoje, a gente reflete muito para tomar uma determinada decisão. Mas muitas vezes as pessoas tomam a decisão sem pensar o que acontece. E ele tentou ir para cima dos ladrões. E aí ele recebeu um tiro na cabeça. Pois é, Lombardi, a reação de qualquer pessoa numa situação dessas, a reação é imprevisível. Tem gente que fica em estado de choque, tem gente que fica trêmula, extremamente nervosa, tem gente que não se conforma e quer reagir. Enfim, cada um se comporta de uma maneira. Agora, tomar um tiro na cabeça tem um significado, né? Que, aliás, os bandidos, como nesse caso, eles inverteram aquele conceito, na prática, de latrocínio ser o roubo seguido de morte. No caso do Gerson Brenner, por exemplo, é o contrário. É a morte seguida de roubo. Foi exatamente o que aconteceu. Primeiro atiraram para depois roubarem, né? Exatamente. O que acontece é que, como eu disse, como o Percival falou, a polícia orienta sempre. E nós, jornalistas, sempre orientamos. A gente sempre fala com as pessoas, olha, não reaja quando a gente tem oportunidade de fazer os nossos comentários, para que as pessoas não reajam, mas exatamente cada um tem uma maneira de encarar as coisas, né? E ele viu ali num momento, porque ele podia ter levantado os braços e dito, olha, podem levar o que quiserem. Porque o caso era de propósito, eles tinham jogado pedras da estrada, naquele acesso, alguém ia parar. Infelizmente, no caso do Gerson, foi ele que parou no auge, como eu disse, no auge do sucesso, uma pessoa fazendo um trabalho muito legal, uma novela que depois fez muito sucesso e até hoje se fala dessa novela. Bem, ele foi baleado, roubaram lá o que podiam roubar, foram embora, ele ficou caído, acabou sendo socorrido. E aí ele foi levado para um hospital em Jacareí, no Vale do Paraíba. Você vê que nesse detalhamento que você fez, Lombardi, você vê que os assaltantes não tinham um alvo definido, eles não tinham um alvo específico. Então eles puseram as pedras no caminho para alguém exatamente bater. E como sempre acontece com qualquer motorista, você sente aquela pancada e você para, claro. Então ele não era exatamente o alvo. Na verdade, isso aconteceria com qualquer outra pessoa. Eles estavam lá para isso. Ou seja, adotaram uma tática, uma técnica. Obstruir a estrada, provocar algo que faça o motorista parar, e aí eles a espreitam
atacam. Foi o que fizeram com o Gerson. E eu disse, como ele foi levado para o hospital em Jacareí, esse tiro que ele tomou na cabeça fez com que ele tivesse perda de massa encefálica. Ele foi submetido a 2 cirurgias. Uma das balas ficou alojada na nuca. Ficou 16 dias em coma, teve sequelas graves e aí começou uma velha e grande, intensa e demorada luta para que ele sobrevivesse. Ele sobreviveu, mas as sequelas ficaram para sempre. Sobreviveu, mas como você disse, as sequelas, quer dizer, os efeitos, as consequências. Ele ficou muito traumatizado em todos os sentidos, né? Inclusive o traumatismo craniano, movimentos, fala, uma coisa terrível. A rigor, o Gerson Brenner, o Lombardi, passou a ter uma vida vegetativa. Não tinha ânimo, vontade, percepção, capaz de entender o que estava acontecendo, falar, ouvir direito. Ele ficou absolutamente dependente, em todos os sentidos. Alguém precisava cuidar dele o tempo todo, dar remédio, acompanhar na medicação, acompanhar na fisioterapia. Dependia de tudo. Passou uma vida que não era vida. E é aquele rapaz bonito, como eu disse no começo, né? Ator, galã, e engordou, passou a andar em cadeira de rodas, começou a fazer um tratamento, não é um tratamento com fonoaudiólogo, uma terapia, com fisioterapeuta, e numa luta longa que vem até os dias de hoje. E no meio do caminho, teve até um detalhe interessante nessa história, que ele tinha uma filha, né? A mulher estava grávida. E depois de um tempo, a mulher largou dele. Até na época foi muito criticada, porque abandonou ele numa situação, mas cada um entende a sua situação, cada um toma a sua atitude. E ele acabou sendo cuidado por uma outra pessoa. Enfim, o Gerson mudou o caminho. Mas e os criminosos? Mudaram o caminho? A polícia começou a investigar. Investigou e pegou os criminosos. Um deles, que é o principal, o que deu tiro, mas que sempre negou que deu tiro, chama-se Luzimar Sabino dos Santos. E a polícia investigou, e nós sabemos que a nossa polícia é muito boa, a gente fala aqui muito sobre investigação, e a polícia vai pegando detalhes. E a polícia, com esses detalhes todos, apesar de ter sido às 4 da madrugada, dele sozinho, dele do que deixado caído numa estrada, a polícia foi e chegou ao Luzimar. Pois é, o Luzimar, o bandido atirador, o que provocou tudo isso no Gerson Brenner, a polícia logo começou as investigações, sabendo que esse assaltante, até então de início ignorado, era alguém que residia e morava nas imediações, até porque estava sem carro lá, né? Estava a pé esperando. Então as investigações se concentraram nesse detalhe. E mais, alguém que fez isso uma vez, o Lombardi, já teria feito outras vezes na mesma região e também no mesmo lugar. Então ele foi localizado, identificado e preso. Claro que negou. Como a gente vê todo dia, bandido é preso, começa a chamar o policial de senhor, doutor, com a voz mansa, uma voz meiga, olhando para baixo, procurando demonstrar humildade. Mas a polícia, investigando, como você contou, tinha provas suficientes para incriminar. Aliás, a polícia sabe disso. Se você, numa investigação desse tipo, só tem um depoimento, a confissão isolada de qualquer prova, isso é considerada a prostituta das provas. É porque na cabeça do Luzimar e dos seus cúmplices, né, não tinha testemunha. Não tem testemunha, só que não tem testemunha. A polícia, mesmo não tendo testemunha do crime, né, a polícia trabalha com vários meios de investigação. Vários, vai rebuscar nos antecedentes. O que você estava fazendo no dia? Onde você estava? Onde não estava? Fez todo esse levantamento e a gente sabe disso, que a nossa polícia é muito boa. A polícia, tanto a polícia civil quanto a polícia militar. E no caso aí foi a polícia civil que esclareceu. O Luzimar
O crime aconteceu, como eu disse, na madrugada de 17 de agosto de 1998, e ele acabou sendo julgado e condenado. Aí nós vamos entrar numa discussão boa. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. Mas em 2017, ele já estava na rua. Aquela história, bom comportamento, 3 dias trabalhado, um abate na pena, Um caso como este aqui que aconteceu, que mudou a vida completamente de uma pessoa, acabou, inutilizou praticamente a vida de uma pessoa, ele está vivo, mas nada. Inclusive eu lembro que nós aqui na Record, recentemente, fizemos um trabalho no Balanço Geral e acabaram dando um carro, ele queria ver a praia. Ele fala muito pouco, queria ver a praia, e aí alguém se ofereceu e deu um carro adaptado para que ele fosse ver a praia. Então, uma pessoa nessas condições, ele acabou com a vida dessa pessoa, deveria ficar na cadeia eternamente. Mas sai em 2017. Você vê que a vida do Brenner foi estragada, foi destruída, e não foi só a dele, Lombardi, a dele e de outras pessoas. Você vê a mulher, a bem da verdade, se diga que ela segurou essa barra durante muito tempo. Mas chegou uma hora que ela se viu sem condições psicológicas, inclusive. Uma situação terrível. Agora, como avaliar o que aconteceu com o Brenner com essa prisão? Para começar, que 20 anos não pagam nada, né? Nada. Como que você vai dizer, comparar? Ver o potencial de vida do Brenner? Não tem jeito disso. Agora, a lei é mecânica pela lei de execuções penais. Quer dizer, é mecânica, é automática. É como se tivesse um robô sentado numa mesa e ele fosse magistrado que faz cálculos aritméticos. Cumpriu tanto tempo, pode sair. Aí entram todas essas benesses que você mencionou. E esse uso é o eufemismo progressão de pena. É o que você falou. Por mim e por muita gente, não sairia mais nunca da prisão. Então, isso que você acabou de falar, né, que muita gente está nos vendo e ouvindo agora, diz exatamente, o sujeito pratica uma barbaridade dessa e o júri dá 20 anos, mas em pouco tempo o sujeito sai. E olha, para ter uma noção do que esse Luzimar aqui, que sempre negou o crime, né? Ele saiu e ele acabou sendo preso de novo. Ele voltou a ser preso durante um assalto. Quer dizer, o que ele passou na cadeia, o tempo que ele passou na cadeia não adiantou nada para ele. Então, se ele amanhã, se ele tivesse uma situação para se livrar de ele tivesse atirado, ele atiraria de novo. Pois é, se os juízes levassem isso em consideração, o que não levam, justificam que a lei, mas eu pessoalmente não concordo com esse negócio de escravo da lei, Lombardi. Porque você percebe, né? Quando você quer aplicar a lei, se aplica, claro, né? Claro. Se aplica, nós temos vários casos. Agora, no caso dele, você vê que se a justiça levasse em consideração a realidade da população carcerária, saberia, como tinha obrigação de saber, que cerca de 70% dos prisioneiros voltam a praticar o mesmo tipo de crime, ou seja, são reincidentes. Ou seja, como no caso desse que atirou no Brenner. Sai e volta a fazer a mesma coisa que já tinham feito. Então, você tem que avaliar a personalidade do preso, isso não é feito. Então, não existe mais o que eles chamavam de exame criminológico, né? Que era um exame feito por um psiquiatra, por um assistente social, por um psicólogo, né? Juntava-se tudo. Tem condição de sair? Tem. Não tem, não tem. Não tem mais isso, acabou. Os gênios acabaram com isso. Mas olha, para você que está, vou repetir aqui, para você que está nos vendo e ouvindo, quem mexe em lei aqui, neste país aqui, é deputado federal e senador. Existem projetos. Estão lá, aos montes os projetos. Mas os senadores e os deputados federais que aprovam e mandam depois para o presidente da República para sancionar. Então, os caras não querem mudar, porque quando o interesse deles, políticos, mudam rapidinho. Quando é interesse nosso, da população, porque num caso como esse aqui, por processado e condenado por tentativa de latrocínio, eu daria prisão perpétua. Bom, o resultado desse comportamento, que você citou muito bem,
é que o que está na lei, Lombardi, não reflete o que acontece nas ruas. O que está nas ruas não está na lei, o que está na lei não tá nas ruas. Isso é um absurdo. A gente poderia fazer várias comparações. Quer dizer, esse aí do Brenner foi solto, voltou a praticar crime. Só uma comparação. O assassino do John Lennon lá em Nova York, Estados Unidos. Faz 40 anos. Continua preso. Continua preso. Prisão perpétua. Não sai, nem vai sair. Aqui é como se o assassino fosse não só premiado, como recompensado, como a justiça também não leva em conta outra realidade, Lombardi. Não há coisa que reflita mais a violência do que assassinato. Não existe nada mais violento do que tirar a vida de alguém. É a expressão maior da violência, mas não é a expressão maior da punição, como deveria acontecer. Você, vou repetir de novo, que elege deputado, que elege senador, não é? Algum dia você já cobrou do seu deputado, do seu senador, por que ele não mexe nas leis para endurecer a lei contra o crime, para endurecer a lei contra o criminoso, para botar essa gente na cadeia? Não, tem gente que nem sabe quem votou. Então, melhore seu voto, valorize o seu voto, saiba quem você vai colocar ali para nos defender, para defender a mim, ao Percival, a você, para saber exatamente o que tem que mudar. Do contrário, vamos continua tudo está. Quer dizer, você tem que saber, como você ressaltou, e cobrar. Cobrar. Porque tem uma plataforma, tem promessa, tem campanha política. Então você tem que cobrar. Você tem que fazer aquilo que você prometeu. Não faz. Até a próxima.